calma, não vá embora. Você não entrou no vídeo errado. É que você já sabe, né? A CHC adora descomplicar o direito, nem que para isso a gente tem que tocar uma das 4 estações de Vivaldi. Nesse vídeo explicaremos como funciona uma audiência trabalhista e responderemos as dúvidas mais comuns sobre esse procedimento que acontece em praticamente todos os processos da Justiça do Trabalho. Sim, as respostas para as suas perguntas estão aqui, seja você quem for, empregado, empregador ou advogado de uma das partes. Para assistir a essa orquestra, quer dizer, esse vídeo, você pode sentar na primeira fileira e nem precisa comprar ingresso. Mas vamos combinar, né? Para continuarmos crescendo e lhe entregando conteúdo descomplicado, é muito importante que você curta e compartilhe esse vídeo, se inscreva e ative o sininho das notificações. Assim, você nos ajuda a divulgar o canal e alcançar uma plateia muito maior. Que tal? A audiência trabalhista é um ato formal que observa várias regras próprias previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT, e também no Código de Processo Civil, o CPC, que é aplicado de forma subsidiária. Nesse sentido, a CLT estabelece que participarão da audiência trabalhista as partes, seus representantes, os servidores da Justiça, escrivães ou secretários, e o juiz do trabalho. Assim como em uma orquestra sinfônica, existe uma pessoa responsável pela condução. No caso das audiências trabalhistas, o maestro é o juiz, também chamado de magistrado. Além disso, da mesma forma que uma sinfonia é a reunião dos sons de vários instrumentos ao mesmo tempo, uma audiência converge os interesses de 2 ou mais partes em um mesmo momento, tentando encontrar a sintonia perfeita para a resolução da lide. Você sabia que o termo audiência vem do verbo em latim audire, que significa ouvir? Esse significado diz muito, afinal a audiência de forma geral é a oportunidade em que as partes têm para falar e serem ouvidas por uma autoridade, no caso, o juiz que preside a sessão. Ah, então quer dizer que eu posso chegar falando para o juiz tudo que meu patrão fez de errado, é? Calma aí, vou chegar nessa parte. Mas entenda, assim como o maestro decide o momento que cada músico vai tocar, o juiz coordena os trâmites do processo e concede a palavra para cada uma das partes e seus advogados. Uma orquestra possui um momento em que a classe de instrumentos toca, assim como quando todos tocam juntos. Um processo segue uma lógica parecida, já que é composto por procedimentos e a audiência é um desses. E as audiências trabalhistas podem ser tranquilas e suaves, como o Quebra-Nozes de Tchaikovsky, enérgica, como Marcha Turca, de Mozart, ou complexa mesmo, como a famosa Quinta Sinfonia de Beethoven. Mas afinal, o que acontece na primeira audiência trabalhista? Normalmente, logo após o empregado protocolar a petição inicial no Sistema Eletrônico da Justiça do Trabalho, chamado PJE, a sua audiência é marcada. Lembrando que, por regra, a audiência deve ser interpretada como una, mas na prática, vemos acontecer muito de haver o fracionamento em 2 ou 3 audiências, a depender do caso. Assim, nos dias seguintes, quando a empresa recebe a notificação, já fica ciente do número do processo, qual é a vara do trabalho responsável, o nome do reclamante, que é quem ajuizou a ação, e a data e horário da primeira audiência. I'm meeting all the highly leading citizens of the town. Bem, uma das principais funções da primeira audiência é dar a oportunidade à empresa de se defender, seja apresentando uma defesa escrita protocolada no sistema eletrônico antes da audiência, ou mesmo uma defesa oral na própria audiência trabalhista. Considerando que a empresa tem direito à ampla defesa e contraditório, a CLT determina que a notificação seja entregue com pelo menos 5 dias da data da audiência. Se ocorrer dessa notificação chegar depois, a parte pode pedir um novo prazo, viu? Pois bem, chegou o dia da audiência. Nesse dia, recomenda-se que as partes cheguem antes da hora marcada e fiquem aguardando perto da sala de audiência. O servidor responsável realizará o pregão, que consiste em anunciar pelo microfone ou pessoalmente que a audiência vai começar. Primrose Everdeen. E o que acontece se eu chegar atrasado? Então, como estamos explicando, a audiência trabalhista é um dos principais atos do processo, pois é a oportunidade das partes serem ouvidas pessoalmente, fazerem requerimentos e produzirem suas provas com uma oitiva das testemunhas. Por isso, a regra é a participação obrigatória das partes sem qualquer tolerância para atrasos. Mas nem 5 minutinhos? Nem 5 minutinhos. Se você estiver pela empresa e se atrasar, sofrerá ainda a pena de revelia, que faz com que todas as alegações do reclamante sejam presumidas como verdadeiras. Em outras palavras, a versão dos fatos do empregado será tida como verdadeira até que se prove o contrário. Já se você for o reclamante, seu atraso ou falta fará com que o processo seja arquivado e você condenado ao pagamento das custas processuais
equivalentes a 2% do valor atribuído à causa. A regra muda um pouco se não for a primeira audiência, mas a audiência de instrução. Nesse caso, o processo não será arquivado, mas a parte ausente ou atrasada sofrerá a penalidade de confissão ficta, que consiste na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária. Então, conclusão, não chegue atrasado. Se programe direitinho para chegar com uma antecedência de 30 minutos e assim não correr risco, beleza? Pois bem, iniciada a audiência, a primeira pergunta que o juiz fará será: há a possibilidade de acordo? Isso acontece porque a CLT determina expressamente que o magistrado sempre deve propor uma conciliação no início da audiência. As partes, por sua vez, analisam os prós e contras e decidem se desejam firmar o acordo. Entrando as partes em um consenso e o juiz se concordar com o que foi ajustado, tudo será registrado em ata: valores, data e forma de pagamento, número de parcelas, multa em caso de descumprimento e etc. Ué, como assim concordar? Juiz tem que concordar, é? Agora pronto, só que me faltava. Ora, você esqueceu que ele é o maestro da audiência? Se o magistrado entender que uma das partes está saindo muito prejudicada, que o acordo está desequilibrado, ele pode simplesmente não homologar o que ficou combinado. Se não houver acordo, a audiência prossegue para o recebimento da defesa da parte adversa, que, apesar de a lei prever que pode ser feita de forma oral em até 20 minutos, o que vemos acontecer com frequência é realmente ela ser entregue de forma escrita, apresentada no sistema eletrônico, até o dia anterior à audiência. Uma dúvida que você pode estar pensando agora é: a defesa é obrigatória? A defesa não é um dever, mas sim um ônus. Isso quer dizer que a falta de uma defesa implica em prejuízos para o réu, pois o juiz presumirá que todos os fatos alegados pelo autor são verdadeiros e poderá julgar o processo sem produzir outras provas. Com a palavra, o advogado de defesa. Obrigado. Após o momento da defesa, o juiz prosseguirá para a instrução do processo, que significa reunir provas sobre os fatos alegados pelas partes. Por exemplo, se um empregado ingressa com uma reclamação trabalhista alegando que deveria receber adicional de insalubridade, o juiz certamente na instrução processual determinará a realização de perícia técnica no local de trabalho do autor. Já se a ação tratar de equiparação salarial, o provável é que as partes convidem testemunhas para falarem se o trabalhador exercia ou não atividades idênticas às do outro empregado paradigma. Você está vendo como uma audiência pode acabar ficando bem complexa? Pois é. É por isso que, como eu já falei antes, pode ser que o juiz prefira fracioná-la, tipo como acontece com uma sinfonia que é dividida em várias partes. E aí surge a necessidade de o juiz decidir marcar uma nova audiência, especialmente para serem colhidos os depoimentos das partes e de suas testemunhas. Afinal, essa parte da audiência, querendo ou não, costuma tomar um certo tempo. Daí, melhor fazer com a maior calma possível. Certo. Eu preciso levar a testemunha para a audiência? Olha, a oitiva de testemunhas é um dos principais meios de prova na Justiça do Trabalho, já que permite ao juiz ouvir a versão dos fatos de alguém que presenciou os acontecimentos tratados no processo. Em alguns tipos de ação, a testemunha é uma figura tão imprescindível quanto um violinista é para uma orquestra sinfônica. O resultado do processo não será o mesmo sem ela. A defesa gostaria de chamar mais alguma testemunha? Então, se você tem alguma testemunha que ajudará a esclarecer os fatos que você está alegando, deverá chamá-la para comparecer se a audiência for una ou de instrução. E eu só posso chamar um, é? Não. Se o seu processo for sumaríssimo, isso é, com valor de causa de até 40 salários mínimos, pode chamar até 2 testemunhas. Já se o processo for ordinário, que o valor da causa ultrapasse os 40 salários mínimos, é permitido até 3 testemunhas para cada parte. Já explicamos que é muito importante que as partes não se atrasem ou faltem à audiência, correto? Então, o que fazer se você não puder comparecer? Existem 2 alternativas. A primeira é justificar para o juiz o porquê você não conseguirá comparecer. Como a lei é omissa quanto às hipóteses, fica a critério do juiz decidir se o motivo da ausência foi justo ou não. A apresentação de atestado médico costuma ser suficiente para justificar a ausência tanto do reclamante como da reclamada. Outra hipótese que tem sido vista com muita compreensão pelos magistrados é o caso de uma das partes não poder comparecer a uma audiência telepresencial, por não possuir meios tecnológicos para tanto. Se você está chegando agora no canal, inclusive, sobre as audiências virtuais que se tornaram uma prática rotineira em razão da pandemia do Covid-19, já até publicamos um vídeo aqui no canal, lembra? Então, quando puder, dá uma olhadinha lá e curte aqui também, tá? Uma outra alternativa é mandar um representante no seu lugar. A CLT permite ao empregador, seja pessoa física ou jurídica, que se faça substituir por um preposto que tenha conhecimento dos fatos tratados no processo. Sim, esse preposto tem que saber do que se trata o processo e a tese de defesa. Imagine que um músico quer mandar uma outra pessoa para lhe substituir na orquestra.
esse substituto tem que saber tocar a música toda. Antigamente, o preposto tinha que ser necessariamente empregado da parte reclamada. Contudo, a reforma trabalhista alterou a CLT para dispensar expressamente essa exigência. Então, atualmente, o preposto não precisa ser empregado, basta saber dos fatos tratados na ação. Em relação à representação do empregado, as hipóteses de substituição são mais restritas. O empregado precisa comprovar que a sua substituição deve-se ao acometimento de doença ou outro motivo poderoso. Além disso, esse representante somente poderá ser de seu sindicato ou um outro empregado da empresa que exerça a mesma profissão. Outra dúvida muito frequente quando o assunto é audiência trabalhista é: preciso de um advogado? Bem, a CLT prevê que empregados e empregadores possuem o direito de postular perante a Justiça do Trabalho sem o acompanhamento de um advogado. Então, sim, seja você empregado ou empregador, pode comparecer a uma audiência sem constituir um advogado. Mas, convenhamos, ir a uma audiência desacompanhado de advogado, sem ser formado em direito, é mais ou menos como tocar um instrumento pela primeira vez. É muito provável que você desafine, isso se você não errar a música inteira. Nossa dica é: faça bonito e vá acompanhado de uma boa dupla, isso é, um advogado. Ainda temos uma última dica e essa é de ouro. Você consegue imaginar uma orquestra com músicos despreparados? Não, né? Provavelmente seria um grande fiasco. A audiência trabalhista é do mesmo jeito, isto é, exige preparação, seja das partes como dos seus advogados. Para não arranhar nenhuma nota musical, é essencial conhecer o processo, saber quais são os pedidos, os pontos controvertidos e o que é necessário ser requerido ao juiz. Toda essa preparação fará diferença no resultado do processo ao seu favor. Então, estude a partitura. E aí, o que achou da nossa sinfonia? Esperamos que você tenha gostado. E se gostou, deixa aqui seu like e compartilhe aí com todo mundo. E se quiser ter acesso a vários conteúdos jurídicos e se manter sempre atualizado, se inscreva no nosso canal, visite o site chadvocacia.adv.br e siga as nossas redes sociais. Publicamos diariamente dicas descomplicadas no Instagram e Telegram e agora temos também um podcast, o Justa Pop. Já conferiu? Se não, corre lá que garanto que você vai gostar. Valeu! Raul, a gente vai ter que fazer um pequeno ajuste. Sabe aqueles momentos da vida em que você vai no sentimento, na fé? Esse é o momento. Então, todo aquele ajuste que a gente fez, que você já deve estar no meio da edição, ignora. Acabou que ficou show, sucesso.